Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Paulinho Basílio para realizar leitura de um versículo da Bíblia. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Amém. Amém. Estando presente toda a edilidade, a maioria dos senhores e das senhoras vereadoras, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado a ata da reunião anterior. Regimentalmente, convidamos a todos os presentes para cantarmos o hino de Canoinhas, letra de Frei Oseário Schmidt, melodia de Elmi Ventmeier. Ó princesa gentil do Planalto, ergue a fronte orvalhada de luz, canta um hino de orgulho bem alto, que o clangor das fanfarras traduz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Capital da erva mate do pinho, das embuias galhardas do sul, onde o sol e amplidão tem seu ninho, e o esplendor dos trigais beijo azul. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Terra augusta de Paula Pereira, do major que assentou teu porvir, do imigrante que em pé na clareira, nova raça de heróis viu surgir. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Campo, escola, indústria, oficinas, forjam vida e labor sem cessar, e em teus lares promessas divinas, arde o facho da pátria e do altar. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Que ressurtam dos teus campanários cantos lendos de um povo feliz, serão sempre teus lares sacrários, desta gente que te ama e bendiz. Santa Cruz de Canoinhas, tua glória na colina sagrada raiou, e em lampejos esplende da história, até nós flamejante chegou. Solicito a primeira secretária, a vereadora Thelma Bley, a realizar leitura do expediente de hoje. Expediente de 1º de julho de 2019. Ofício número 1145 de 2019 da CASAM, em resposta ao requerimento número 436 de 2019, de autoria de toda edilidade. Ofício número 392 de 2019, do deputado estadual Júlio Garcia, em resposta ao requerimento número 437 de 2019, de autoria de toda edilidade.
Ofício número 023 de 2019 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao requerimento número 434 de 2019, de autoria da vereadora Norma Pereira. Convite do SEST Senat para o café da manhã com os motoristas, que será no dia 7 de julho de 2019. Projeto de lei número 67 de 2019, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Itapeba, de autoria do vereador Coronel Mário. Projeto de lei número 68 de 2019, que institui o programa Coleta Verde no município de Canoinhas, de autoria do vereador Célio Galeski. Para a tribuna livre, teríamos a cabo Estefânia Adaime Veit, bombeira militar de Santa Catarina. Indicações. Indicação 179 de 2019, de autoria do Edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN, para que seja realizada a sinalização do solo, pintura de pare, na rua Benjamin Constante, esquina com a rua Paulo Hitzmann. Indicação número 180 de 2019, de autoria do Edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, diretor do DETRACAN, para que sejam refeitas as pinturas de vagas de estacionamento na rua Frei Menandro Campos, entre a entrada do Largo do Centenário e a rua Caetano Costa, local onde foi reperfilado o acostamento. Era o que tínhamos, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários dessa Casa Legislativa, cumprimento de uma maneira especial ao Major Sarti. Me permita, Major Sarti, em seu nome, cumprimentar todos os bombeiros militares, bombeiros comunitários aqui presentes, comunidade presente, internautas que nos acompanham por TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Eu só gostaria de solicitar aos senhores edis, foi protocolado nessa Casa de Leis um projeto que declara utilidade pública ao Grupo de Escoteiro Itapeba. Conforme eu já havia conversado com os senhores anteriormente, nós encaminhamos o anteprojeto ao prefeito para uma possível cessão de áreas ao grupo, e para o trâmite desse anteprojeto é necessário declarar a instituição de utilidade pública. Então solicito aos senhores integrantes das comissões, por favor, na medida do possível, dar celeridade ao trâmite desse projeto. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os bombeiros militares, em nome do Major Sarti, comunidade que nos prestigia antes à noite, internautas, boa noite. Desculpa um pouquinho meu atraso, mas tive um imprevisto agora e acabou atrasando um pouquinho minha chegada. Rapidamente, com relação à minha indicação, que é a indicação 179, com relação às duas ruas, esquinas lá de Paulo Hitzmann com a Benjamin Constante. A Paulo Hitzmann, ela é a preferencial e a Benjamin Constante não. Solicitando que o DETRACAN pintasse aquela rua com o pare para auxiliar. Andou dando alguns problemas, inclusive toda aquela região, até, Coronel Mário, ali tem vários lugares que já foram pintados e alguns não. Que pudesse fazer essa pintura do pare. Ela é bastante importante e bastante interessante na rua, porque a pessoa, o condutor do veículo vai chegando e vai vendo que, além daquela placa da sinalização natural e normal, ainda essa chamada de atenção com a palavra pare justifica e alerta mais ao motorista para que naquela esquina tenha o devido cuidado que ele não se encontra na preferencial. Seria isso. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não. Eu gostaria de maneira muito especial, cumprimentar o Major Átila Sarti, comandante do Corpo de Bombeiros. Também cumprimentar a nossa homenageada, a bombeira militar Estefânia Veit. Em seus nomes, cumprimentar todos os nossos valorosos bombeiros militares que se encontram presentes. Passamos ao
ao grande expediente. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não. Nesse momento, eu convido a vereadora Norma Pereira, que é autora da moção de parabenização, a bombeira militar Stefânia Adaime Vente, para ocupar a presidência e conduzir os trabalhos nesse momento. Boa noite, senhor presidente Sérgio Galeski. Boa noite, vereadora Thelma. Boa noite aos nossos vereadores. Boa noite ao nosso comandante-major Sarti. Em seu nome, me permita cumprimentar todos os nossos bombeiros, sem deixar de um cumprimento especial aqui para o meu primo, para o Ricardo Kresizinski, né, que se faz presente. A Dani, um cumprimento muito especial para você, Stefânia, a Dani Veite, a nossa homenageada dessa noite, e, em seu nome, cumprimentar todas as mulheres que integram a corporação, tanto do bombeiro militar quanto do bombeiro voluntário. Canoenses que nos honram com as suas presenças, assessoria de imprensa e internautas. Stefânia, é um orgulho muito grande poder te homenagear nessa noite. Eu até começo aqui falando, sexta-feira eu estava num evento, uma confraternização simples, umas crianças brincando. Eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo, e entre crianças correndo, uma criança de 4 anos falou assim: eu sou o herói, eu sou o bombeiro. Dentro desse conceito, me abriu até algo para falar que, socialmente, a palavra bombeiro, ela apresenta essa conotação de heroísmo e salvação. E porque a gente sabe da importância do bombeiro, mas para a gente falar, são tantas as coisas, e no momento desse falar algo que une um universo tão grande de atitudes e ações que vocês fazem, e para resumir fica difícil. E diante dessa palavra de uma criança, me abriu uma forma de falar o que realmente vocês representam para nós, para a sociedade como um todo. Todo bombeiro, como a bombeira, concilia a sua profissão com a sua vida pessoal e social, transitando entre o ser humano e o papel de herói, como visto por essa criança. Stefânia, hoje a noite brilha para você. A sua profissão, a de bombeira, é considerada em todo o mundo como uma atividade perigosa, insalubre, desgastante. E todos nós temos consciência disso e da incerteza de um trabalho que assiste principalmente a acidentes e adversidades, como, por exemplo, o que ocorreu com a senhora, que arriscou a própria vida, assim como a de seus colegas, para salvar outra, neste ato específico, nesse momento, como em tantos outros. Em relação ao episódio, na nossa homenageada usará a tribuna para falar, né? O brilho é seu, a estrela é sua, e todos nós queremos ouvi-la. O bombeiro, a bombeira, encara de frente fogo, água, tragédias, armas, enfim, luta pelo desconhecido até o último instante. Essa profissão não tem nada de fantasia. Não existe um super-herói. O segredo: coragem, perspicácia, ser calculista, vontade de salvar vidas. Tudo isso aliado a um preparo técnico e muito comprometimento com a profissão e com o que o cidadão se propõe a fazer. No caso, hoje, a Stefânia. Deve ser muito gratificante, Stefânia, fazer a diferença na vida do outro, assim como de seus colegas, apesar de todos os riscos que se apresentam a cada dia. Num episódio como esse, nós podemos observar e desejar que se tenha o dia seguinte para contribuir com segurança e nas melhorias de uma comunidade. Você demonstrou
ter participação efetiva no momento daquela ocorrência, e com esse ato você demonstrou que a mulher não perde a sensibilidade por exercer função que necessite de ação e esforço. Muito pelo contrário, Estefânia. Sua coragem, sua determinação, sua perspicácia, seu comprometimento com aquilo que faz, nos inspira a sermos assim, sempre corajosos, independente da profissão que nós escolhermos, e temos que ser comprometidos com ela e felizes. Assim, eu convido você para chegar até a frente para receber a nossa homenagem e fazer uso da tribuna. A palavra é sua. Boa noite a todos os presentes. Quero inicialmente saudar o Coronel Mário da Reserva Remunerada, cumprimentar em seu nome a todos os bombeiros militares e comunitários. Cumprimentar o Sr. Célio Galeski, presidente da Câmara Vereadores de Canoinhas, e em seu nome cumprimentar a vereadora Norma Pereira e a todas as demais autoridades civis e a comunidade. Venho primeiramente aqui agradecer a esta homenagem que para mim é única e um momento muito especial da minha vida. Então eu vou me apresentar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história e eu encerro contando sobre a ocorrência. Eu tenho 33 anos, sou natural do Rio Grande do Sul. Eu perdi meu pai quando eu tinha 6 anos para o alcoolismo e desde então eu fui criada sempre pela minha mãe. Minha mãe trabalhava em torno de 10 horas por dia para me dar o sustento e sustentar a nossa casa, a nossa família. Eu sempre estudava e cuidava da casa. Em torno de uns 15 anos atrás, para completar a renda, ela fazia rapadura e fazia sanduíche. E eu saía vender. Eu vendia na Brigada Militar, em Passo Fundo, e vendia nas igrejas. E a gente conseguiu juntar, com o passar do tempo, um valor, e eu consegui fazer a única coisa que eu gostava naquela época e que as nossas condições permitiam. Eu fiz o curso técnico de enfermagem, eu me formei e comecei a trabalhar na área até juntar dinheiro para fazer um nível superior, que me formei em administração. E por que eu quis ser bombeira formada em administração? Eu sempre tive comigo a vontade de ajudar. Eu sempre quis ajudar as pessoas, fazer o bem, fazer a caridade. E eu não sabia que era essa a minha trajetória, para quem eu estava destinada. Fui numa formatura do Corpo de Bombeiros Militar em Lages, de uma amiga minha e colega de farda. E quando ela se formou, eu disse assim, é isso que eu quero para mim. É uma paixão que tu brilha o olho, tu se arrepia. E aí eu olhei para dentro de mim e disse assim, eu quero ser bombeira. E eu saí de lá e comecei a estudar. Trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, estudava, final de semana estudava. Primeiro concurso que abriu, fui lá, fiz, passei. Fui chamada para trabalhar em Florianópolis. Eu fiquei 1 ano e pouco trabalhando no administrativo e fui trabalhar a pedido no sistema operacional. O operacional é trabalhar com ambulância, com caminhão, apagar incêndio e passar por todos os treinamentos necessários. E nessa trajetória dar serviço da guarnição, eu trabalhei em várias ocorrências, muitas delas foram marcantes. A que mais marcou foi essa que gerou o ato de bravura. E sobre a ocorrência, para explicar um pouquinho para vocês, foi em maio de 2017, foi em Florianópolis, por volta do meio-dia. A gente foi acionado por uma parada cardiorrespiratória. E chegando lá na casa, era um masculino, aproximadamente de 30 anos, estava deitado na cama. A gente colocou ele no chão, posicionamos e começamos a fazer o procedimento de ressuscitação. E
nesse ambiente, nesse quarto, estavam os familiares desse rapaz, que era a mãe mais uma senhora, estava do lado da cama. Do outro lado, próximo da porta, tinha 2 pessoas que trabalhavam na casa. E no corredor tinha uma avó, que deles acabaram trancando no quarto, e mais o namorado da mãe do rapaz. E passou 5 minutos nós atendendo e não estava conseguindo sucesso em trazer aquele rapaz de volta. A mãe começou a entrar em desespero, a tensão naquele ambiente começou a aumentar. Ela começou a gritar e pedir pelo filho, para a gente conseguir ter sucesso, e que ela não podia perder o único filho. E, num momento de desespero, ela pulou para cima da cama e tirou uma pistola debaixo do colchão. E, nesse momento, ela gritou: e eu vou me matar. E eu estava terminando as compressões com o soldado Rosa. Ela tirou a arma, botou apontada para a cabeça. Essa senhora, que era a cuidadora de idosos, a Maria Luísa, ela acabou entrando em combate com a mãe. Ela não teve sucesso, ela caiu no chão. E eu fui lá e entrei em combate com a mãe. A gente brigou com aquela arma, ela ficou apontada várias vezes para mim, ficou apontada para ela e para nós que estávamos dentro do quarto, e podia ter disparado acidentalmente. Graças a Deus não ocorreu. Eu consegui segurar ela a ponto dela derrubar a arma. Aí a soldado Zonato veio, imediatamente tirou a arma dali e colocou em segurança. E eu levei a mãe para fora, para o namorado dela, para ficar ali fora. E voltei focada ao que a gente estava fazendo, que era tentar trazer aquele rapaz à vida. E, infelizmente, passou 5 minutos, a gente não conseguiu. Chegou o médico do SAMU, ficamos mais uns 10 minutos naquela ocorrência. E, infelizmente, a gente não conseguiu trazer ele de volta. E a gente não se deu conta, até chegar na ambulância, encerrar a ocorrência, de tudo que estava envolvido naquele momento, e tudo que a gente passou, assim, aquela tensão daquela ocorrência. E eu queria dizer assim que há momentos na vida em que a gente passa dificuldades, como eu e muitos de nós aqui passamos. E a gente tem que ter certeza que esses momentos ruins, eles vão passar. E a gente tem que aprender a tirar o de bom nesses momentos ruins. E é loucura a gente pensar que deve ter alguma beleza, algum aprendizado no que a gente passa de ruim. Mas tem. E é exatamente isso que acontece. Tudo muda. Naquele momento, tudo mudou na nossa vida ali. Em uma hora muda. Um momento que vai gerar uma reflexão que, se eu não tivesse passado por isso, eu jamais teria esse aprendizado, que me fez evoluir e crescer como pessoa. E foi com persistência, com dedicação e disciplina e paixão, acredito que a gente consegue mudar o nosso futuro. Futuro esse que eu, hoje, como a primeira mulher promovida por ato de bravura da corporação, entrando para a história do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, me deixa muito feliz. E eu espero que eu possa servir de inspiração para várias e várias mulheres e várias corporações. Para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase que um comandante meu me falou, e ela foi tirada da Academia de Bombeiros Militar Dom Pedro II, que diz o seguinte: existem homens que correm em direção ao perigo, enquanto outros correm em direção contrária. Existem homens que enfrentam o calor das chamas, os mares revoltos, os abismos, os rochedos, e os perigos da incerteza para salvar vidas alheias. Existem homens que arriscam a própria vida em defesa de riquezas que não lhes pertencem. Existem homens que veem diariamente sua imagem refletida nos olhos dos que em desespero clamam por ajuda. Existem homens que não poupam sacrifício no cumprimento do dever. Estes homens poderiam ser chamados de heróis, mas eu prefiro chamá-los de bombeiros. Obrigada. Só um minutinho. Alguém gostaria de fazer alguma referência? Só um minutinho. Márcio, você poderia colocar aquele vídeo rapidinho? Aguarda um pouquinho mais.
want to stop. We can't. Convidaria os vereadores para nós tirarmos uma fotografia com a nossa homenageada, depois com a corporação e, na sequência, eu restituo a palavra ao nosso presidente. Muito obrigada. Passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário, vereador Coronel Mário, a proceder à leitura dos requerimentos. Requerimento número 579, 2019, de autoria do Edil Célio Galeski. Solicito que seja encaminhado ofício parabenizando o coletivo Santa Cruz pela passagem dos seus 50 anos. Nestes anos, a empresa conquistou com muita dedicação, esforço e responsabilidade a confiança de seus clientes, sendo reconhecida pela excelência nos serviços, transportando com segurança e qualidade. Está em discussão? Não havendo vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 579/2019. Requerimento número 580/2019, de autoria de toda utilidade. Solicito que seja encaminhada moção de parabenização ao 9º Batalhão de Bombeiro Militar de Canoinhas pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro, dia 2 de julho, bem como pelos relevantes serviços prestados pela instituição ao nosso município, região e estado, bem como pela atuação constante na proteção do cidadão e defesa civil, se reciclando constantemente
elaborando projetos visando a segurança do cidadão e sua comunidade. É uma corporação cuja principal missão consiste em prover e manter serviços profissionais e humanitários que garantem a proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente, visando proporcionar qualidade de vida à sociedade. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 580/2019. Requerimento número 581/2019, da autoria de Edilvio Márcio Doschi. Quer que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar: a. Se existe projeto de pavimentação para a rua Frederico Kohler. Caso positivo, quando será aberto o processo licitatório e qual a previsão de execução? B. A execução será em toda a extensão da rua ou parcial? C. Caso seja parcial, qual o trecho contemplado? Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado em votação única o requerimento 581/2019. Requerimento número 582/2019, da autoria de Edilvio Márcio Doschi. Quer que seja encaminhado o ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Rafael Rotilli Reder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar: a. Se existe projeto de pavimentação para a rua Júlio Budante Neto. Caso positivo, quando será aberto o processo licitatório e qual a previsão de execução? B. A execução será em toda a extensão da rua ou parcial? C. Caso seja parcial, qual o trecho contemplado? Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vilmárcio Doschi. Os dois requerimentos são muito semelhantes porque o princípio é o mesmo de entendimento. Eu só vou acrescentar se nesses projetos contempla também as calçadas e se na Júlio Budante Neto contempla a ciclovia. Nessa colocação, para que aí a gente tenha isso por escrito, presidente Célio, e que a gente possa daí fazer a devida explicação dos trechos reais que vão acontecer e também de que forma eles realmente vão ser contemplados, se com calçada, sem calçada, se com ciclovia, sem ciclovia. E eu vou acrescentar que ficou faltando, eu vou pedir que a nossa assessoria acrescente isso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vereador Vilmar, a gente tem debatido muito nessa casa a questão de pavimentação, né, pela necessidade que há, pela grande quantidade de ruas e quilômetros de ruas que nós temos, próximo aí de 280 quilômetros na nossa área urbana, desses pouco mais aí de 45%, 50% já pavimentados, vereador Paulo Glinski. E quando se tem a notícia de recursos para pavimentação, há uma procura, uma demanda da comunidade para que pavimente a rua mais importante de Canoinhas, que é a rua em que cada um mora. Se eu perguntar, vereador Edmilson Ver, qual é a rua mais importante? O senhor vai falar que é a João Sabac. Se perguntar para mim nesse momento, eu diria que é a continuidade, né, da Valdomiro Ousen, que é a rua onde eu moro. E se nós perguntássemos a quem nos visita nessa noite aqui, vai dizer, é a rua que eu moro se ela não for pavimentada. Mas nós sabemos disso, porém nós também temos a consciência de que para pavimentar todas as ruas há uma necessidade muito alta de investimento e que o município nesse momento não tem esse recurso. Com relação, quando o senhor, né, com a sua referência à Avenida Júlio Budante Neto, o ideal é que ela fosse pavimentada na sua totalidade, muito embora, por se tratar de uma avenida, aumenta a quantidade de metros de asfalto para poder pavimentá-la. A informação que nós temos, né, vereador, acho que o senhor só quer documentar isso, que ela é da Expedicionário sentido Estação de Tratamento de Esgoto, né? E ali nesse trecho. E entendo que é importantíssimo também, e aí por se tratar de uma avenida, essa questão, por passar no meio de um residencial, né, de dois residenciais, na verdade, que é o Mutirão, e que é também o loteamento Campo da Água Verde, que é depois do Centro de Educação Infantil
Landiam Manepel, e aí tem muita mãe que leva essas crianças a esse educandário, se faz necessário, sim, né, que se tenha uma boa calçada ou uma ciclovia, enfim, para dar segurança a essas crianças. Enfim, a toda a população que vai transitar por essa via. E eu creio que esse é o momento, né, de tratar dessa condição antes mesmo de que se efetive a licitação, né, porque nós sabemos que os recursos, para nossa alegria e para a alegria da população do Campo da Água Verde, vereador Paulinho Basílio, já está assegurado, né, pelo menos nesse trecho. O ideal é que fosse na sua totalidade, mas aí nós estamos falando da questão da necessidade de mais recursos. Mas ali faz sentido, vereador Vilmar Sidowski, que tenhamos a pavimentação de maneira completa, né, com a questão das calçadas, e aí há uma outra condição ainda, que por se tratar de um loteamento social, em que as pessoas, os moradores ali, nem todos têm a condição de pagamento de contribuição de melhoria, o município vai ter que arcar com com a totalidade do investimento, né, mas que se pense em fazer um projeto completo para poder atender a necessidade daquela rua. Vejo que o senhor tem... Eu só queria complementar dentro das suas colocações, vereador Célio, que a gente até, extraoficial, a gente parece que ela é para contemplar a Júlio Budante Neto, calçada de 1,5 m, ciclovia de 1,25 m, estacionamento com 2,50 metros, pista de rolamento com 3,50 metros, canteiro de 1 metro no meio e sucessivamente o outro lado da mesma forma, né? Mas para que isso a gente tenha certeza e possa divulgar isso de uma forma correta, então que isso venha por escrito, que a gente possa então fazer dessa forma. Mesma coisa a Frederico Kohler, vai ter calçada? Vai ser de pavers, que é uma outra colocação, né, que eu acredito que deva ser, que ficou faltando, e como eu quero até alterar um pouquinho ele, mas vou falar o que vou alterar. Quero perguntar se o paver vai estar incluso nessas calçadas, que é o material que é para ser usado, né, que a nossa lei das nossas calçadas entre em vigor, se eu não estou equivocado, o ano que vem, né? Que completa os 5 anos, acho que é o ano que vem, né? Se eu não estou equivocado, então já ir fazendo dentro dos padrões corretos de calçada. E também qual é os trechos que realmente ela vai contemplar, para que a gente daí saiba realmente aquilo que realmente vai acontecer. Então eu venho acompanhando, até tinha pedido para que a assessoria levantasse quantas vezes eu ou essa casa solicitou para que essas duas ruas fossem realmente pavimentadas, e eu acredito que tem várias indicações que partiu dessa casa por nós, vereadores, deste mandato e de outros mandatos para trás, né, vereador Célio? Muitos foram feitos, eu tenho certeza absoluta disso, e que a gente também pudesse alencar todas essas indicações, solicitando para que hoje nós pudéssemos estar muito próximo de uma realidade disso que vai acontecer, que é, então, essa contribuição de melhoria nessas duas ruas com as devidas pavimentações. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereador Vilmar, eu não sei se o senhor já teve acesso ao projeto ou não. Eu conversei com o secretário Rafael já algumas vezes, para que todos os projetos de pavimentação, né, que seja contemplada a ciclovia ou ciclofaixa, em que pese a calçada também, porque, não sei se os senhores observaram ontem uma reportagem do Fantástico, muitas cidades estão adotando, inclusive, patinete para a mobilidade urbana. E nós temos visto o aumento do número de bicicletas, enfim, vai ser o transporte do futuro, nós temos que partir para isso. Eu não conversei ainda com o secretário Rafael com relação especificamente a esses projetos, mas dada a extensão, né, e a questão do terreno ser plano, poderia contemplar, se é que já não contempla, né, essas questões extremamente importantes para a mobilidade das pessoas aqui no município. Seria isso. Muito obrigado. Continuando a discussão.
Não havendo mais vereadores que querem discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento 581/2019. 582/2019. Requerimento número 583, 584 e 585, 2019, de autoria de toda utilidade. Quero que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoense voto profundo pesar pelo falecimento do senhor Glauco João Bueno, do senhor Wilson Lindsmaier e do senhor Gilson Vardensky. Por se tratarem de requerimentos de profundo pesar, a mesa defere automaticamente. Requerimento número 586, 2019, de autoria do Edil Coronel Mário. Quero que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e a senhora Morgana de Schnabel Lessa, secretária municipal de administração, solicitando a possibilidade de que sejam repassados recursos para a manutenção de instrumental da banda Novos Talentos, conforme 3 solicitações já protocoladas. O presente requerimento justifica-se ante a necessidade do fornecimento de materiais para a banda, fundada em 2001 através de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Canoinhas, Terceiro BPM e Fundação Elmi Ventmeier. Projeto este que é um dos mais importantes de iniciação de jovens na música no estado de Santa Catarina. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Nós sabemos que a Fundação de Cultura, o município tem muitas demandas. Esta Casa Legislativa já aprovou muitos requerimentos de apoio e auxílio à nossa banda Novos Talentos, que é um orgulho para os munícipes, não só aqui em Canoinhas, mas também demais integrantes da região. É importante frisar, né, que existe um custo operacional de manutenção desta banda, né, principalmente questão instrumental, palhetas, enfim. E segundo o maestro Paulo César Padilha, conversa com o signatário, na época, enquanto comandante do 3º Batalhão, nós já tínhamos problema na questão de manutenção, sempre foi atendido pelos gestores anteriores, questão de palheta, enfim, porque você dá aula para criança e a manutenção ela é necessária desse instrumental. Já foi protocolado 3 pedidos e eu estou reforçando esses pedidos e vou conversar, inclusive, pessoalmente com o senhor gestor de cultura e também com o senhor prefeito municipal, para que, na medida do possível, seja atendida ao menos parte dessas solicitações, para que a nossa banda Novos Talentos não sofra solução, né, de descontinuidade em função dos seus projetos. Seria isso, muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sidonski. Quero parabenizar o vereador Coronel Mário pelo requerimento. Até gostaria de assinar junto, se o coronel me permitir. Eu também tive uma conversa com o sargento Paulo, né? E eu ia até fazer esse requerimento, mas gostaria de assinar junto, fica valendo mesmo, e sou colega para nós irmos juntos até o executivo discutir esse assunto, ver se a gente consegue contemplar. Não é um valor tão expressivo, a gente até conversou sobre valores, a causa é muito justa, né, porque são materiais e equipamentos para que a banda tenha seu bom funcionamento, né, e a dedicação e o quanto ela é importante no nosso município, em todos os eventos, ela sempre se faz presente, então a gente tem que achar um caminho do qual a gente pudesse realmente ajudar a banda. Eu gostaria de assinar junto e me coloco à disposição para nós juntos fazermos esse diálogo junto com o Executivo Municipal. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Norma Pereira. Da mesma forma, vereador Coronel Mário, gostaria de lhe parabenizar pelo requerimento e parece-me que tem algo também em relação aos uniformes deles, que eu ou não veio de acordo, ou está se esperando chegar alguma coisa. E além da importância da presença deles nos eventos, nós temos que pensar na questão da educação. Quando a gente assiste aqueles meninos cantando e da forma que eles estão concentrados, e se a gente levar em consideração que nós estamos preparando os jovens para o futuro, só aliado a esse fato já vale muito a pena o investimento, não só pelo equipamento em si, mas pelo investimento no ser humano. Eu imagino o futuro daquelas crianças que estão ali, assim como lá os meninos homenageados por sua excelência em outra oportunidade, o vereador Paulo Glinski do Emulei. A gente imagina o futuro dessas crianças, que eles têm regras, que eles cumprem horário, que eles têm disciplina, que eles têm concentração, assim como o nosso bombeiro voluntário, enfim, essas instituições, nós temos que investir nelas, porque é o nosso futuro.
Seria isso. E eu gostaria de assinar junto. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Vereadora Norma, vereador Vilmar, agradeço pela deferência. É só informar a senhora que, quando eu estava comandando o batalhão, numa ocasião eu recebi a visita do então secretário de Cultura, Esporte e Turismo do Estado, Felipe Melo, filho do hoje senador Jorginho Melo. E ele fez uma visita no batalhão e naquela oportunidade eu tinha solicitado a ele a possibilidade da cessão de uma academia ao ar livre, tá, para a instalação no batalhão. Isso acabou ocorrendo, ele atendeu esse pleito. E também o uniforme da banda, na época, tá, ele já vinha há muitos anos o mesmo. E criança, adolescente, cresce muito rápido, enfim, essa substituição não é muito fácil. E de pronto, na época, ele empenhou R$45 mil, salvo engano, mas em torno disso, e foi feito todo um novo uniforme para os integrantes da banda. Ocorre, como eu falei para a senhora, infelizmente eles crescem. Infelizmente também esses uniformes eles passam por um processo licitatório e nem sempre a qualidade vem como deveria, né, chegar, enfim, até em função do custo, menor preço, todas as discussões que envolvem o processo licitatório. Mas esse requerimento específico, né, é para instrumental, é para manutenção de instrumental, porque também em processo licitatório, quando se faz, tem uma diferença muito grande, né, de determinada marca de instrumento, tá? Infelizmente vem uns que dependem muito de manutenção. E quando na época, salvo engano, foi o prefeito Beto Faria, fez uma licitação e foi comprado um número considerável de instrumento, né? Que bom que vieram, mas vem com uma qualidade talvez não tão boa quanto poderia vir. Quero deixar isso bem claro, porque existem determinados instrumentos que custam 10 mil, tem determinados instrumentos que custam 100 mil, o mesmo instrumento. Então é uma diferença muito grande e é caro isso, né? Então a manutenção precisa de repasses. Sempre houve uma boa vontade por parte do Poder Executivo na manutenção da banda, eles fazem todo um trabalho, o município contribui muito, porque se não for o município a banda não existe. Mas é importante que a gente frisar isso, essa participação, né, e o repasse desses recursos, como o vereador Vilmar, o quantitativo neste caso específico é baixo, mas ele é necessário. Seria isso, muito obrigado. Continua a discussão. Eu indago o vereador Coronel Mário, autor do requerimento, sobre a possibilidade de mais vereadores assinarem o requerimento e se há interesse dos senhores vereadores na assinatura. Sim. Com certeza. Sua concordância? Com certeza. Pode ser o requerimento de autoria de toda a edilidade. Não havendo mais vereadores que queiram discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 586/2019. Que continha, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Demilson Verga. Senhor presidente, na semana passada a gente debateu nessa casa e eu gostaria de fazer, que ficou para ser elaborado no dia de amanhã o requerimento, mas no dia de hoje, então, que seja aprovado pelos senhores vereadores o requerimento, já que estamos falando, foi falado o requerimento do Vilmar Sudoski, e como o senhor também citou ali a Rua João Sabatki, gostaria, né, com sua autorização, que seja votado no dia de hoje, então, esse requerimento, mandando para a Secretaria de Planejamento e ao senhor prefeito Gilberto Spasso, né, que seja retirado aquele calçamento, então, da Rua João Sabatki e feito um novo, né, com base nova. Não vou entrar em discussão, que foi bem debatido na sessão de terça-feira passada. Então, eu peço, né, a Vossa Senhoria, né, autorização para que nós aprovamos, então, no dia de hoje, esse requerimento da Rua João Sabatki. Está em discussão. Eu só solicito a Vossa Excelência que auxilie na confecção do requerimento, auxilie a assessoria legislativa nessa confecção. Não havendo vereadores que queiram discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado em votação única o requerimento 587/2019. Não havendo mais requerimentos, passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária vereadora Thelma Bley informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Demilson Verga. Com a palavra, vereador Demilson Verga.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aos canoenses que hoje se fazem presente, aos internautas, o nosso boa noite. Senhor presidente, eu só gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência, que participou na última sexta-feira, né, atendendo o nosso convite e representando assim essa casa lá no seminário do agronegócio e na Assembleia do Sindicato. O senhor esteve presente lá, a gente não poderia deixar de agradecer, né, a sua presença, também do prefeito Gilberto dos Passos e do vice-prefeito Renato Pique, onde nós tivemos no seminário e na Assembleia público presente de mais de 500 pessoas na última sexta-feira, onde foi tratado de vários assuntos, né, principalmente temas ligados ao agronegócio, à agricultura. Tivemos a presença do senhor Enori Barbieri aqui, e onde foi apresentado ali o trabalho, né, da assistência técnica gerencial de 2 ATEGs, né, que é oferecida pelo Senar, pelo sindicato aí em nosso município, né, uma de pecuária de corte e outra em ovinicultura de corte. E também, né, o senhor ouviu lá também a questão que a gente debateu em defesa dos produtores rurais, a questão da comercialização do fumo, né, que esse ano realmente, né, a maioria, né, dos produtores aqui está passando muito mal, né, na venda do fumo. Então, nós reivindicamos a Federação da Agricultura, o senhor Enori Barbieri, que se comprometeu de amanhã ou quarta-feira fazer uma reunião a nível de federação, também com a FUBRA, em defesa, né, que realmente, na maneira que está hoje, a maioria dos produtores rurais estão vendendo menos que o custo de produção. Então, até pediria que ficou encarregado de eu e o vereador Célio Galeski também de fazer um requerimento nessa casa, né, acho que amanhã nós podemos elaborar, pedindo para a SIDASC, também para as companhias que representam, que é a própria FUBRA, né, a questão que para a próxima safra, vereador Paulo Glins, que tenha acompanhamento por parte de alguém da SIDASC, de um representante produtor que acompanhe na hora da comercialização do fumo, que realmente nessa safra, se nós acontecer mais uma safra com prejuízo como está agora, a situação tende cada vez mais a piorar. Então, a gente recebeu vários pedidos de vários agricultores, né, que a gente está com comprovante das notas fiscais de venda, que realmente, por algumas companhias, está passando de péssima qualidade, principalmente o preço, né, mas não é o real. Então, é fumo bom que está passando por má qualidade. Então, daí eu peço, senhor presidente, que também o senhor nos auxilie amanhã para nós elaborarmos esse requerimento. Mas o que eu queria aqui era realmente agradecer a sua presença, que representou todos os vereadores, e ao senhor prefeito Gilberto dos Passos, e também ao nosso vice-prefeito Renato Pique, que ali fizeram presente, e agradecer, né, a todos os associados e produtores rurais que compareceram, como eu disse, mais de 500 pessoas no evento de sexta-feira. Muito obrigado. Vereador Coronel Mário. Antes, eu só gostaria, vereador, de me cumprimentá-lo pelo seminário. Realmente eu estive presente, foi um momento importante. A apresentação do Planorte esteve lá, o seu Enori Barbieri falando da comercialização. E esse é um assunto realmente que tem uma importância muito grande no movimento agropecuário do nosso município. O ano passado nós verificamos os números, a fumicultura movimentou mais de 100 milhões, e eu creio que pelas informações que a gente tem, ouvindo os nossos fumicultores, a queda desse ano, vereador Paulinho, é alta. Há alguns produtores que venderam em preços, né, eu que fui produtor de fumo, a minha família que ainda nunca vi isso, né? Tem umas classes novas aí no pedaço. Esse ano o BO1 é coisa rara. Não que o fumo não produziu, não que o produtor não produziu o BO1, né, que é o melhor fumo. Produziu sim, só não conseguiu vender por BO1. O ano passado havia vendas em que o produtor ainda vendia pelo BO1 complemento, que é um valor acima do BO1. Só um exemplo, o preço médio, né, lá
de alguns produtores, inclusive da minha família, o ano passado chegou próximo de R$12. Esse ano não atingiu 9. Quanto isso representa a perda disso? Se nós falarmos em mais de 30 toneladas, que é o caso, isso representa uma perda lá na propriedade de mais de R$100 mil para um produtor. Isso é um valor alto. E aí o que nos deixa triste é porque assim, ó, não deu fumo bom esse ano, vereador Edmilson? Claro que deu. Claro que tem alguns fumo que também não teve toda a qualidade, mas que não perdeu para o ano passado, não. E é uma diferença muito grande. Por quê? Porque o que acontece? O insumo aumentou o preço. O agricultor perde porque o dólar está alto, e quando o dólar está baixo, perde. Quer dizer, o dólar prejudica sempre o agricultor, né? Se estiver alto, o produtor perde. Se estiver baixo, o produtor perde. Interessante, né? Produtor de fumo. E aí, agora as fumageiras, né, estão com essa situação aí de pagar mal. Está encerrando, ó, a compra, né, vereador Edmilson? São poucos os produtores que ainda têm fumo, e tem alguns que têm e não vão conseguir vender, porque já superaram a estimativa. A empresa disse: vou comprar 10 toneladas, o produtor produziu mais que 10, né? E aí está com dificuldade, porque não sei como é que vai fazer. Vai ficar com esse fumo para vender o ano que vem? Não sei como é que... né? Mas o prejuízo é grande. E aí é um prejuízo geral, porque esse dinheiro deixa de gerar no comércio, né? E aí a geração de impostos e tudo mais que nós sabemos. Desencadeia uma situação complicada. Nós vamos fazer, sim, vereador Edmilson, amanhã um requerimento, né, pedindo para a SIDASC, né, para a FUBRA, acompanhar essas vendas. Né, porque tem que ficar claro, uma coisa se o fumo não for de boa qualidade. Aí a gente entende. Deu um granizo, danificou a folha, uma série de fatores que podem tirar a qualidade do fumo. Faltou energia elétrica, por exemplo, o fumo perde qualidade. Aí é compreensível essa queda no valor. Mas quando o fumo é de qualidade, não dá para entender. Houve até um produtor que veio aqui falar de uma empresa que usa até uma luz para confundir a classe. E é isso que nós vamos verificar também, se isso procede ou é apenas uma queixa, né, do vereador, do fumicultor, dizendo: mas será que pode? Porque embaixo da luz ele... tem uma luz aí que estão utilizando por uma empresa por aí que está dando a impressão de que o fumo tem baixa qualidade. Então, nós vamos fazer esse requerimento para amanhã, vereador Edmilson, né, para a SIDASC que faz, para a FUBRA, que faz esse acompanhamento da venda, para que seja vendido num preço justo. Né? A gente sabe que tem muita questão da oferta e da procura, né? No ano que se produz muito, o vereador Paulo Gans, o senhor também tem vários clientes seus e vários eleitores seus que são produtores de fumo, o senhor tem conhecimento disso, de como que funciona a questão da venda do fumo. Mas não pode continuar, o ano que vem não pode, porque aí a coisa começa a complicar, mas nós vamos apresentar o requerimento amanhã. Mais algum vereador inscrito? Vereador Coronel Mário. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, como policial militar da reserva, não poderia deixar de fazer a menção a essa operação que foi desencadeada aqui entre Canoinhas e Irinópolis, que resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de substância entorpecente. Eu estou fazendo essa menção porque foram envolvidos nesta operação. Às vezes a comunidade não tem entendimento da complexidade de um fato como esse. O que motivou toda uma movimentação de forças policiais, sejam militares e civis do Estado, foi dado a violência dessa quadrilha. Foram presas ali 7 pessoas, e quando foi feito o acompanhamento, vereadora Norma, hoje não se trata mais perseguição. Tecnicamente, quando uma viatura sai atrás de um veículo que empreende fuga, ele está em acompanhamento. E neste acompanhamento inicial, na noite, que foi apreendida a substância, foi deferido disparos, um deles deu na porta do lado do policial, graças ao nosso bom Deus não acertou, mas eles agiram com bastante violência. E desses 7 elementos que estavam envolvidos, um foi a óbito, e esse que foi a óbito
já havia sido preso em Barra Velha, na escolta. Ele escoltava um grupo de traficantes, que também foi apreendido 250 quilos de substância entorpecente lá. Mas por que eu estou fazendo essa referência? Por causa da resposta, pronta resposta institucional, né, por parte da Polícia Militar. Eu conversei na manhã seguinte da operação com o subcomandante-geral, o Coronel Culin, que esteve aqui nessa casa, e coloquei para ele da importância de fazer a prisão desses elementos e dar uma resposta do Planalto Norte para esse tipo de operação. Felizmente, o tráfico de entorpecentes retroalimenta o crime. E só para a senhora ter ideia, tá? Vieram Choque e Cobra de Florianópolis, policiais, militares e ambientais de Curitibanos, Mafra, Porto União, Agência de Inteligência de Joinville, o nosso GRAER, através do Águia 1, o helicóptero. Quando deu o teto, eles já subiram. Ia subir já de manhã, não foi possível porque não tinha teto para vir de Joinville, né? Mas depois de 72 horas, todos estavam presos, né? E um, infelizmente, foi a óbito. A gente lamenta, não quer que nenhum ser humano perca a sua vida, mas houve uma reação e, em função disso, né, foi a óbito. Eu faço a referência porque nós tivemos a Estefânia aqui nessa Casa de Leis, e na sua mensagem final ela fala sobre heroísmo. E a gente que trabalha com subordinados, enfim, eu tinha meu grupo de trabalho enquanto comandante do 3º BPM, eu sempre brincava até com meus policiais, que um dos melhores homens do estado que eu tinha era a subtenente Francis, que é aqui de Bela Vista do Toldo. Hoje ela está em Joinville e trabalha no GAECO. A Francis passou noites e noites, tá, em rios da região, tá, com bote, muitas vezes sozinha à noite, tá, fazendo todo um levantamento de crime para resultar lá na frente na apreensão de 1 tonelada de maconha. Então, muitas vezes, quando a notícia ela é veiculada nos órgãos de imprensa, a Polícia Militar apreende 1 tonelada de maconha em Canoinhas, que naquele ano foi uma das maiores apreensões. Eles não sabem toda a logística e todo o envolvimento operacional que acontece para esse resultado fim. Eu faço a referência porque ela sempre foi uma excelente profissional, assim como a Estefânia, muitas vezes agida pela emoção no momento, tá? Tem uma vida em risco. Eu ia fazer essa menção, infelizmente ela saiu. A emoção se sobrepõe à razão, com certeza. Então não posso deixar de fazer essa referência, eu vou fazer um requerimento também. E por fim, senhor presidente, cumprimentar o ex-vereador Juca Klempus aqui presente. Conversava com seu pai, sempre prefeito, brinquei com ele, José João Klempus, ontem na entrada na missa. Falei que ia fazer uma visita até aprofundar o início da conversa que nós tivemos para trazer para essa casa. Eu conversei com ele ontem à noite na entrada da missa, eu ia cantar no coral, eu já estava um pouco atrasado, por isso que eu não terminei. Mas agradeço a sua presença e, como falei para o seu pai, fazer uma visita para conversar pessoalmente com ele com relação a esse tema. Seria isso, muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudowski. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Eu quero falar sobre um assunto que ocorreu na semana passada, lá da Casa da Cidadania, dois eventos que ocorreram, né? Que foram coordenados pela Casa da Cidadania e o Conseg 91. O primeiro foi Não às Drogas, construindo uma sociedade com limites. Isso ocorreu na SBO, aí no centro. Teve aproximadamente 250 pessoas, ou um pouco mais, tinha bastante gente, bastante famílias envolvidas. O tema é um tema bastante atual, onde as famílias convivem com esse problema da droga, da desestruturação das famílias, do alcoolismo, da depressão, assuntos que mudam o comportamento, muitas vezes, de uma família. E os palestrantes que fizeram essa palestra, que falaram sobre isso, foram muito felizes. Eles trabalharam muito a família. E daí eu queria cumprimentar aí o nosso secretário de Educação, professor Osmar Oliskovski, que através da secretaria foi parceiro para que esse evento acontecesse. A secretária Cíntia Aguiar, né, através da Secretaria de Assistência Social, que também foi parceira nesse evento, juntamente com a Casa da Cidadania, juntamente com o Amor Exigente, que é uma entidade que trabalha no seu dia a dia
esse tema tão importante, aos palestrantes que lá fizeram toda a apresentação e a fala, e em todos os momentos a conversa, a vereadora Thelma, a senhora que é assistente social, sempre falando da família, né, da importância da família, porque uma criança, quando nasce, logo os primeiros entendimentos que ela ouve é não, né? Não pegue, não mexa, não derrube, não, né? O não, né? E esse não, ele é tão importante que as pessoas têm que saber que tem muitas coisas que não pode mesmo e que não deve ser feito. E quando os filhos eles crescem sem limites, né? Entendendo que não pode, que não é possível, que não é correto, isso lá na frente, esse adolescente, essa criança ou depois adulto, também não vai respeitar o policial militar, não vai respeitar o pai, não vai respeitar o professor, não vai respeitar o juiz de direito, ele não está nem aí, né? Porque ele, quando foi lá no seu início da sua vida, ele talvez não teve ou não para muitas coisas, né? Então, foi uma matéria muito importante e que aquelas pessoas que tiveram lá e que participaram desse evento, com certeza, cresceram muito em conhecimento, e não que seja algo que não seja do nosso cotidiano e do nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente deixa isso adormecido, vereador Coronel Mário, né? E não executa ele da forma que deveria ser executado. Eu sempre falava em casa falo em casa para os filhos e para os netos, e falava e aprendi assim, que quando a gente é pequeno, né, quando a criança é pequena, o pai e a mãe tem que, de repente, até dar umas palmadinhas no bumbum, ou então pôr de castigo, mas fazer eles entender que o não faz parte da vida. Tem que, né? E muitas vezes, com um pouquinho de cobrança e de rigor, esse não vai chegar ao ponto que as pessoas vão entender e compreender o que é possível e o que não é possível. Vão ter o respeito pelo pai, o respeito pela mãe, no início um pouco por medo, no seu início de sua vida, e de uma altura em diante, não mais por medo esse respeito, mas sim, não mais por medo, mas sim por respeito. Daí vão deixar de fazer muita coisa que não deve ser feito, respeitando o pai, respeitando a mãe. Muitas vezes no início, por o pai e a mãe impor um pouquinho de medo neles, sendo um pouquinho mais enérgico, e lá adiante, pelo respeito que eles vão acabar. E a hora que eles entenderam que tem o respeito, precisa ser preservado, a partir dali vamos ter um cidadão de bem com toda a certeza. Vamos ter um cidadão que vai ser de bem. Então, queria parabenizar a Cleide, que conduziu isso, os nossos secretários, os palestrantes, pelo belíssimo evento. E também quero falar de um outro evento que ocorreu, também dentro do Conselho da Polícia Comunitária, do Conselho 91, da Casa da Cidadania, que foi, e quero parabenizar aqui o Adinor da Silva, que conduziu, e ele vem conduzindo muito bem, um grupo de jovens e adolescentes, meninos e meninas, ao longo desses últimos tempos, com a prática do esporte, especialmente o futebol de salão, o society, e ele vem conduzindo. E nós tivemos um festival que aconteceu nesse último sábado, onde veio 6 equipes de 6 municípios vizinhos, e transcorreu durante todo o sábado, desde as 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde. Eu até não pude acompanhar no final do expediente, porque tinha outro compromisso e não foi possível, mas pela manhã eu participei lá do evento, e foi muito bonito, onde ficou o time de Papanduva, como o juvenil de Papanduva como o campeão, o juvenil do Consegue Mirim, né, do Campo da Água Verde, como vice-campeão, e o de Três Barras como o terceiro colocado. Então, parabenizar por esse evento o Edinor, o sargento Edilson,
que tomaram frente desse evento para que ele acontecesse. Então, parabenizar eles. E, por último, senhor presidente, eu queria falar, eu sei que, de repente, até convidar, e se assim forem de interesse desta casa, nós sabemos que nós tivemos uma comitiva de Canoinhas que esteve na Alemanha, participando na cidade de Sen, na Alemanha, conhecendo os feitos daquela cidade, né, das suas... ela foi uma cidade que foi atingida pela guerra na época, entre outros, também teve o problema do carvão, e, enfim. E o Reinaldo, presidente da Associação Comercial e Industrial, esteve lá juntamente com o Ednei e mais o Kohler, não lembro o nome de um dos Kohler, né? Eu até conheço ele, mas não estou lembrando, o filho do falecido Gé, que fez parte. De repente, até convidar eles para, num dia, em 20 minutos, falar um pouquinho dessa viagem da Alemanha, que eu acredito que seria de bom a gente ouvir eles, apesar que a gente vem acompanhando o Ednei nas suas matérias e tal, mas ter um entendimento de como essa cidade ressuscitou por 2 vezes, né? E hoje é uma cidade exemplo lá na Alemanha. Eu acho que bons exemplos se a gente não puder executá-las, mas pelo menos é de grande valia a gente entender. E parabenizar o Reinaldo e os membros que participaram dessa comitiva na semana passada, que tiveram lá na Alemanha. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Só gostaria de justificar a ausência da vereadora Camila, que por questão de saúde não se fez presente. Está sobre a mesa dos senhores e das senhoras vereadoras o requerimento 015/2019, que será feita a leitura no dia de amanhã aí para votação, mas eu quero apenas para que os senhores analisem, muito embora nós vamos votar amanhã, dos vereadores mirins, né, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara, os vereadores mirins que subscrevem com amparo no regimento interno do vereador mirim, solicita que seja encaminhado ao presidente da Câmara de Vereadores e Canoinhas o seguinte requerimento: considerando o melhor aproveitamento e adequação do programa Vereador Mirim, considerando implantar a sessão extraordinária itinerante dentro do programa Vereador Mirim, considerando adequar o programa Vereador Mirim ao ano letivo, no sentido de seguir o calendário escolar quanto aos períodos de férias, considerando manter o ritmo de trabalho dentro do programa, considerando realizar palestras para a melhor divulgação do programa, bem como para as eleições, a Câmara de Vereadores de Canoinhas, acolhendo a proposição de toda a edilidade mirim, solicita que seja encaminhado o requerimento à mesa diretora da Câmara, solicitando que seja prorrogado o programa Vereador Mirim referente ao mandato 2018 e 2019 até o mês de dezembro de 2019. Esse requerimento é nesse sentido, da prorrogação do mandato. Então, eu gostaria que os senhores analisassem até amanhã, né, para que a gente possa votar. Eu sei que o programa ele tem início no meio do ano e termina o mandato no meio do ano seguinte, mas a ideia é que ele fique, todo o mandato transcorra no ano. Então, esse requerimento nós vamos votar no dia de amanhã. Eu quero aproveitar também para convidar os presentes para o lançamento dos livros da série Indicação Geográfica Erva Mate do Planalto Norte Catarinense. Esse evento, né, que tem o apoio da Câmara de Vereadores, da IPAGRE, Sindimate e a Aspromate. Vai ocorrer amanhã, às 19 horas, na sede da Câmara. Então, são todos convidados para se fazerem presentes. E nada mais. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, convidar para que mais vezes se façam presentes para acompanhar os trabalhos do Poder Legislativo, convidá-los para o evento de amanhã. Eu quero aqui saudar o ex-vereador, foi vereador comigo no mandato 2005-2008, vereador Juca Klempos, grande amigo, foi um vereador muito atuante, sempre em defesa da causa da população canoinhense, é sempre bem-vindo a essa casa. Estava aqui também presente o ex-vereador Chiquinho da Silva, que também fez parte dessa casa na legislatura passada,
Inclusive, nessa, a vereadora Norma, na condição de primeira suplente, também teve a oportunidade de tomar assento a uma das cadeiras dessa casa. Então, quero agradecer a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para o dia de amanhã em horário regimental.